Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, eu glorifico a Deus pela sua vida. Por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, eu glorifico e adoro o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, a oportunidade que Ele nos dá de estar na presença dEle. Não perca a oportunidade que Deus te dá, te concede de estar na presença dEle, de buscar Ele, de adorar Ele. Sempre que você receber um convite, você tiver um tempo, aleluia, glória a Deus, você tiver a oportunidade de adorar a Deus, vai adorar a Deus, de buscar o Senhor na oração, no jejum, com súplicas, com clamor, vai buscar o Senhor, aleluia, não perca a oportunidade de estar com o Senhor, aleluia, glória a Deus, aproveita a oportunidade de estar com o Senhor. Sempre que você receber um convite para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, aceite. Não perca a oportunidade. O amanhã não te pertence. Não pode não dar mais tempo. Você pode não ter outra oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador. Aceite Jesus como Salvador para você receber a salvação, para você morar no céu. Amém, glória a Deus. Vamos nos alimentar com mais o maná do céu, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos concede, vamos nos alimentar com mais o maná do céu, mais um pão quentinho que Deus nos entrega com amor, e com amor, pega esse pão, aleluia, não pega esse pão com raiva, não pega esse pão com ódio, não, pega esse pão com amor, aleluia, coma e deguste. Aleluia, deguste com amor, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos meditar em Lucas, o seu capítulo 23. Aleluia, glória a Deus. Lucas, o seu capítulo 23, versículo 39, a palavra do Senhor diz assim: um dos malfeitores que foram crucificados com Jesus foi crucificado, pendurado na cruz do Calvário. Ele foi crucificado. Aleluia, glória a Deus. A sentença de acusação para Jesus, aleluia, foi cruz, morte de cruz. E ele foi pendurado na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Aleluia. As mãos dele foram furadas com pregos, aleluia, glória a Deus. Os seus pés foram furados, foram pregados na cruz do Calvário, na madeira daquela cruz do Calvário. O que pregou, fixou os pés de Jesus naquela madeira daquela cruz do Calvário foram pregos. O que fixou as mãos de Jesus naquela madeira daquela cruz do Calvário foram pregos. E ele ficou pendurado. Aleluia, o sangue descendo, sangue escorrendo, por amor a mim, por amor a você. Uma coroa de espinhos foi colocado na cabeça de Jesus, fincando até o seu crânio. Aleluia, a dor que Jesus sentiu, aleluia, a dor que ele sentiu foi muito grande. Por amor a mim e por amor a você, uma lança furou o lado de Jesus, aonde a última gota do sangue dele foi derramado por mim e por você. Aleluia! Jesus no meio e do lado direito um malfeitor, um ladrão, do lado esquerdo outro malfeitor, outro ladrão. E Jesus no meio de dois ladrões, um dos malfeitores crucificados, um dos malfeitores que estava ali do lado de Jesus, que foi crucificado junto com Jesus, ele blasfemou contra Deus, contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também.
Aleluia. No versículo 40 do capítulo 23 de Lucas, Jesus então respondeu. O outro também respondeu, repreendendo ele, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Aleluia, glória a Deus. E o Senhor me trouxe nesse versículo, você que já está à beira da morte, os médicos desenganou você. Deus, ele não tem mais história para você aqui na terra. Você vai morrer. O seu tempo aqui acabou. Aleluia, Ramanai. Você está à beira da morte e não temes a Deus. Agora é você e Deus. Os médicos não podem fazer mais nada por você. A sua família não pode mais fazer mais nada por você, embora eles queiram, embora eles estejam sofrendo com o seu sofrimento. Assim diz o Senhor para você através do maná do céu. Aleluia. A sua sentença é morte. Aleluia, Aramanai. O seu tempo aqui acabou. Deus não tem mais história para você aqui. Aleluia, Aramanai. A sua sentença é morte, você está como esse ladrão aqui que foi pendurado do lado da salvação. Mas ele rejeitou a salvação, ele não temeu a Deus. Teme a Deus para que você venha morar no céu, para que você venha receber a salvação em Cristo Jesus. Teme a Deus para que Deus venha ter misericórdia de você. Deus tem misericórdia daqueles que temem a Ele. Você precisa temer a Deus nesta hora. Agora é só você e Deus. E você está aí com o seu coração endurecido, com o seu coração cheio de ódio, cheio de raiva. Aleluia, Ramanai. Perdoa aquele que te magoou, aquele que te entristeceu, aquele que te fez mal. Libera perdão, porque você vai morrer. E para entrar no céu, você precisa ter um coração limpo. Então, perdoa aquele que te magoou, que te entristeceu, que te fez mal. Perdoa sua mãe, perdoa seu pai, perdoa seu irmão. Perdoa seu tio, sua tia, perdoa seu amigo, perdoa seu parente, perdoa seu vizinho, perdoa seu colega de trabalho. Perdoa. Aleluia, teme a Deus, aquele que teme a Deus, ele perdoa, ele recebe a misericórdia de Deus. Aleluia, tira de dentro de você essa amargura, esse ódio. Aleluia, quebranta seu coração. Esse ladrão malfeitor, ele blasfemou contra Deus. Aleluia, não blasfeme contra Deus. Você está blasfemando contra Deus, você está no leito de morte, você está xingando, você está falando palavrão, você está maltratando aquele e aquela que está aí cuidando de você. Aleluia, teme a Deus. Aleluia, porque você morrerá e não viverá. Aleluia, teme ao Senhor, aquebranta o seu coração, esse é o seu coração de amor, do amor de Deus. Receba o amor de Deus, abra o seu coração para receber o amor de Deus, que é Jesus Cristo. Aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos pecados que você cometeu. Você foi um homem mau, uma mulher má. Se arrepende dos pecados que você cometeu, dos erros que você fez. Peça perdão para Deus. Aceite a Jesus como único e suficiente Salvador e você viverá e não morrerá. Ou seja, aleluia, você não vai ter aquela morte que vai te levar para o inferno. Você vai ter uma morte. Deus não tem mais história aqui para você na terra. Você vai morrer, mas você vai para o céu. Aleluia, você vai receber a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 40. O outro malfeitor, que estava também do lado de Jesus, porque era dois. Um malfeitor não se arrependeu, blasfemou contra o Senhor, não tinha temor a Deus. E o outro malfeitor ouvindo, disse assim no versículo 40, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?
Você não teme a Deus, você já está sentenciado à morte. Você vai morrer. E nem nessa hora, nem na hora da morte, você teme a Deus. Aleluia. Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu, dizendo, nós, na verdade, o outro malfeitor, dizendo para aquele malfeitor que não temia a Deus, disse para ele, nós, na verdade, ele reconheceu que ele estava naquela cruz porque ele merecia, porque ele era pecador. Aleluia, Aramanai. Ele se arrependeu. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que ele era pecador, mas que Jesus não era pecador. Jesus não merecia estar naquela cruz. Ele merecia estar naquela cruz, mas Jesus não. No versículo 42, Jesus acrescentou, lembra-te de mim. No versículo 42, ele ainda acrescentou a Jesus. Aleluia, dizendo, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele ainda disse para Jesus, para que Deus viesse ter misericórdia dele, lembrasse dele, quando Jesus entrasse no reino de Deus. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Dois malfeitores tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador e de ir morar no céu. Só um deles é que arrependeu dos pecados. Só um deles é que aquebrantou o coração diante do Salvador. Aquebrante o coração diante do seu Salvador. Aquebrante o coração diante de Jesus e se arrependa do seu pecado. Peça perdão. Reconheça que o pecador é você e não é Deus. Aleluia. Temes a Deus. Aleluia. E seja salvo. Só um aceitou a Jesus e só um entrou no paraíso. O outro não. O outro morreu, mas o outro foi para o inferno. O outro perdeu a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador. Não perca a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador. Não perca a oportunidade de entrar no céu. Aleluia, Aramanai, Jesus quer salvar a sua alma. Aleluia, escolha a boa parte. Temes a Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vele pela sua vida. Ame a sua alma é preciosa para Deus, tem valor para Deus. Aleluia! E Deus dá oportunidade para todos que morreram, que vão morrer. Deus dá a oportunidade de aceitar Jesus antes que morra. Aleluia, glória a Deus. Ele dá a oportunidade. Ninguém partiu sem receber a oportunidade de aceitar a salvação que é Jesus Cristo. Ninguém partiu. E aqueles que receberam a oportunidade e aceitou, foram morar no céu, partiram, estão na glória com Deus. Aleluia, estão dormindo no seio de Abraão. Mas aqueles que tiveram a oportunidade e rejeitaram, como esse malfeitor, perdeu a salvação. Para ele não tem mais jeito, está no inferno. Ah, Jesus, mas você não, ainda há fôlego de vida. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. Temes a Deus, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que você é pecador e você será salvo. Aleluia, Aramanai, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Aleluia, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração
E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Isso é sério, não é brincadeira. Deus não tem mais história para você na terra. Acabou, aleluia! E você precisa aceitar ele como único e suficiente Salvador. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus venha te convencer do pecado, do juízo e da morte. Jesus Cristo te ama.